Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa tarde. Pode se sentar, você que está aqui, você que está em casa, boa tarde. Que alegria saber que você está conosco desde cedo, que você está sempre rezando conosco, rezando para nós, né? Não só conosco, mas também rezando para nós. Isso é uma grande alegria, uma grande felicidade. Para quem não pôde acompanhar na parte da manhã, eu sou o Marcão, faço parte da comunidade Javenice, lá da Arquidiocese de Pouso Alegre, fica no sul de Minas Gerais, o queixinho de Minas Gerais é a Arquidiocese de Pouso Alegre, e eu faço parte de uma comunidade de renovação carismática chamada Javenice, e é uma grande alegria estar de novo aqui no programa Louvemos o Senhor. Na parte da manhã, diante desta realidade do Bom Pastor, que nós celebramos esse domingo, na primeira pregação, nós exortávamos com Paulo, apóstolo, a levantar, a dar sentido da nossa fé, a confirmar que nós somos crentes no Senhor Jesus, porque nós sabemos em quem a gente colocou a nossa fé, sabemos em quem a gente colocou a nossa confiança. Foi isso que nós falamos de manhã. E nessa tarde, eu quero partilhar com vocês um texto que está na Carta aos Romanos, no capítulo 5. Carta aos Romanos, no capítulo 5. Logo a partir do primeiro versículo. Carta de São Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Logo no primeiro versículo, pegando sequência, pegando o gancho daquilo que a gente falou de manhã. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. Grave bem isso, meu querido e minha querida. Nos ufanamos, ou seja, nós damos uma celebrada na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, vocês de casa, queridos aqui do auditório, nós somos chamados pelo nosso batismo, a dar um testemunho de esperança para o mundo. Nós somos chamados a ser portadores da esperança. Às vezes as pessoas confundem, acham isso puro otimismo, mas não é. Nós somos, por causa do nosso batismo e da fé na qual recebemos o nosso batismo, nós somos chamados a dar um testemunho para o mundo da nossa esperança. A nossa esperança. A nossa esperança não é de dias melhores, embora a gente queira. Lógico que vem na sua cabeça aquela música, bonita, que a gente vive esperando dias melhores. Mas isso não é a nossa esperança com E maiúsculo. Você que está nos acompanhando aqui, pela internet, pelo aplicativo, pela parabólica, eu quero dizer para você que a nossa esperança não é, embora a gente queira, não é a cura da AIDS. Todo mundo quer a cura da AIDS. Todo mundo quer a cura do câncer. Vamos trazer para uma coisa mais dos nossos dias, né? Como não falar disso? Todos nós queremos ficar livre desse pandemônio que a gente está vivendo, chamado Covid-19, não é verdade? Não é, gente? Não é? Nós todos queremos. E graças a Deus vamos caminhar para isso. Mas isso não é a esperança na qual está centrada a nossa vida.
A nossa esperança é o próprio Deus. A nossa esperança é o próprio Deus. Porque pela minha fé, pela fé que eu professo, a fé que você professa, a fé que nós professamos, meu irmão, minha irmã, essas coisas todas dependem da boa mão de Deus. Essas coisas não caem do céu. É Deus que capacita o homem para a realização, para as descobertas, para as curas. Mas isso não resume a nossa existência, porque não é a ciência quem nos criou. Não é a ausência de doenças que nos traz a felicidade. Não é o fim da pandemia que coloca todas as coisas nos eixos, não. A nossa esperança é o próprio Deus. Não existe outra fonte de esperança, porque não existe uma outra esperança para os homens. E nós sofremos muito, gente, pessoas humanas, porque nós procuramos demais a esperança onde ela não há, onde ela não tem o poder de ir adiante. Porque toda vez que eu falo de esperança, gente, eu me lembro de uma música antiga. Pode parecer contrassenso, contraditório, mas não é. A música diz que Ele tem um mundo em suas mãos. Eu acho que você já ouviu essa música alguma vez. Ele tem um mundo em suas mãos. Ele tem um mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e vosso Deus. Ele é meu Pai e vosso Pai. Ele tem um mundo nas suas mãos. Está aqui. E se a gente deposita a nossa esperança em outras coisas, nós nos frustramos, porque todas as outras coisas são falhas, falíveis, perecíveis. Mas Deus não é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Papa Bento XVI, alguns anos atrás, escreveu uma das coisas mais lindas da nossa igreja, uma encíclica chamada Spes Salvi, uma coisa maravilhosa, sobre a esperança cristã. E ele diz, num dos parágrafos, que tocou profundamente meu coração quando eu preparava essa reflexão para nós. Porque ali o Papa dizia que a esperança é o elemento distintivo do cristão. O que distingue o cristão das outras pessoas no mundo? A esperança que eles trazem consigo por causa do seu batismo. Nós somos portadores dessa esperança. Não que nós conheçamos em detalhe aquilo que nos espera, mas nós sabemos em termos gerais, diz o Papa Bento XVI, que a nossa vida ela não acaba no vazio. Minha irmã, meu irmão, vocês que estão aí sentados, talvez em frente à TV, terminando de almoçar, ou ainda preparando o almoço, eu quero dizer para vocês isso. A nossa esperança, ela é certa, porque nada, quando eu digo nada, é nada mesmo, é maior do que essa certeza que Deus permanece em nós. Porque nós somos criados nele, para ele e por ele. Nós vivemos essa realidade aqui, e ela não acaba no vazio, a sua vida não termina aqui. Ela continua como reflexo daquilo que você e eu escolhemos aqui. Portanto, a eternidade que ai meu Deus do céu, eu preciso dela, eu quero gozar dela, eu vou usufruir porque eu quero vivê-la já aqui, como esperança daquilo que eu ainda terei pela frente. Por isso você não pode ter, desculpe aí, a sinceridade, ser um cristão com cara de Sexta-feira Santa. Não que a Sexta-feira Santa não seja importante, ela é. Mas a nossa fé, ela ultrapassa a Sexta-feira Santa. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé, de São Paulo. Vazia seria a nossa esperança.
Há uma razão para nós acreditarmos. É isso que o Papa Bento XVI está dizendo nessa encíclica. Há uma razão para a gente crer. Há uma razão para a gente colocar a nossa vida nessa certeza, que é a esperança cristã. Ai, Marcão, vai falar essas coisas nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo? Melhor ainda, aí que é mais necessário, entender que nem a morte, nem a vida, nada, nem ninguém, nem criatura, força ou doença alguma podem me separar do amor de Deus manifestado no Cristo Jesus. Essa é a minha esperança. E é essa esperança é que deve estabilizar a minha vida, que deve colocar paz sobre a minha vida. E para isso, a carta aos Hebreus tem um trechinho que fala da esperança, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: a esperança é com efeito como uma âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6,19. A esperança com efeito é para nós como uma âncora da alma, segura e firme. E eu ficava pensando, meu Deus, uma âncora? A âncora não serve para segurar o navio? Olha, é quase isso. A âncora serve para estabilizar o navio. Pouca gente sabe disso, mas quando o navio, quando o barco está no cais, no porto, não se joga âncora. Você só amarra o navio, a embarcação, no cais. O amarrar significa deixar ele preparadinho, porque se porventura vier uma tempestade e começar a bater o barco no cais, aí o sujeito responsável ele vai desatando, ele vai afrouxando aquela corda para que o barco comece a sair do porto, caso seja necessário. Porque um barco ele não foi feito para o porto. Gente, quem que faz um barco para ele ficar no porto? Quem que faz um barco para ele ficar no cais? O barco foi feito para quê? Para navegar. A esperança da embarcação é o alto mar, é estar navegando. E lá, se for necessário, se lança a âncora. A âncora vai ter essa função, estabilizar o navio. Por isso que a âncora tem que ser pesada. Ela não é um lastro que afunda o navio, mas embora ela tenha um peso, ela dá sustentação para o navio quando for necessário. Essa imagem belíssima que a gente tem na nossa teologia é algo maravilhoso. Entender que existe para nós uma sustentação. Lembra da música que eu falava agora há pouco? Ele tem o mundo em suas mãos. A esperança em Deus sustenta a nossa vida. É isso que você está vendo agora aí na televisão. É isso que você está vendo. Uma imagem como que se fosse nosso Senhor segurando o mundo nas suas mãos. É isso que sustenta-nos. Meu irmão, esta é a verdadeira e grande esperança para você e para mim. Saber que, apesar de todas as desilusões, apesar de todas as tristezas, de todos os sofrimentos, Deus não só nos amou, Deus nos ama. E vai continuar nos amando até a plena consumação dos tempos. Não é isso que Jesus disse? Eu ficarei com vocês até o final dos tempos. Portanto, nada pode ser maior do que a nossa esperança. Falava agora há pouco para vocês da música, né? Os dias melhores. Todos nós estamos desejando que isso passe logo. Quando eu cheguei aqui, olhei para o auditório e vi as fotografias dos sócios, né? Nas cadeiras, eu fiquei pensando, oh meu Deus do céu, bem que essa pandemia podia passar logo para a gente estar cheio aqui de novo, para as nossas igrejas se encherem de novo, para as nossas comunidades ficarem cheias de novo. Mas o Senhor dizia no meu coração, nada vai ficar cheio só por causa do fim do Covid. Não. As comunidades vão voltar a celebrar, as igrejas vão voltar a encher, o nosso auditório vai ficar empinhocado de gente, como a gente fala em Minas, se da nossa fé existir um grande testemunho de esperança. Se da nossa fé brotar
Não um otimismo alienado e desvairado, mas se brotar uma verdadeira profissão de esperança. Lembra da parte da manhã? Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. Aí, eu posso falar com o Santo Padre, Papa Bento XVI, bendita essa esperança, fio que a gente não vê, mas que sustenta toda a vida. O ano passado, como milhões de brasileiros, eu e a minha esposa, nós pegamos Covid. Ela ficou bem mais debilitada do que eu. Eu, com um prazo aí, acho que de uns 7 ou 8 dias, os sintomas foram desaparecendo. Mas ela não. Ela foi piorando. Graças a Deus não foi necessário ir para o hospital por uma providência de Deus na vida de uma médica que atendeu ela por WhatsApp. A médica dela, que, sem saber o que estava acontecendo, receitou um medicamento que sabia que faria toda a diferença para um dos sintomas que ela tinha, né? E quando eu fui ver na minha esposa, 5, 6, 7 dias direto, só na cama, sem levantar, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer se eu tenho 2 meninos que precisam muito da mãe? O que eu vou fazer agora, Senhor? A minha companheira de missão, a minha companheira de vida está ali na cama. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E o Senhor falava para mim, nada vai derrubar você, fica tranquilo. E eu vendo aquela situação. Aí, num dia, vinha um irmão de comunidade que trazia a marmita para a gente comer. Aí, no outro dia, vinha uma outra pessoa que também trazia marmita, deixava lá no portão de casa. Irmãos de comunidade, vizinhos. E aquilo foi enchendo meu coração de gratidão a Deus. E o Senhor começou a dizer para mim, em quem você colocou a sua esperança? Em quem está a sua esperança? No quê? E aquilo me provocou de uma tal maneira a falar, Senhor, como Pedro, né, disse, eu não sou digno, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E eu fui sentindo uma grande alegria tomando conta de mim, mesmo vendo ela na cama, porque eu sabia que a vida dela estava nas mãos de Deus. E eu só podia fazer o quê? Eu te entrego a minha esposa, Senhor. Eu entrego o que ela está passando agora. Entrego os meus meninos que estão querendo abraçá-la, mas não podem. Eu me entrego, porque o Senhor sabe que o meu desejo é ficar com ela lá, ajudando ela no que for necessário. Mesmo nesses quase 7 dias que ela só dormiu. Que ela ficou completamente apagada por causa dos remédios. Mas não saía do meu coração a certeza de que havia uma esperança para ela e para mim. E não era o fim do Covid, mas era a certeza de que Deus estava nos sustentando. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua esperança não deve estar no fim de uma doença na sua família. Embora seja justo que você queira o fim dessa doença. A sua esperança não pode estar num emprego melhor, embora você possa desejar ter um emprego melhor para ter condições mais satisfatórias de cuidar da sua família. A sua esperança, a minha esperança, não podem estar em outra coisa, senão na nossa fé em Deus, porque é Ele que nos sustém, é Ele quem cuida de nós. Diga isso bem forte para você que está em casa e para você que está aqui no auditório, é Deus que cuida de mim. Eu não escutei nem em casa e nem aqui no auditório. É Deus que cuida de mim. É Deus que cuida de mim. É Deus que cuida de nós. E quando nós entendemos que é Deus que cuida de nós, nós percebemos que a esperança nunca está sozinha. Ela nunca está sozinha. A esperança vem sempre de mãos dadas com a sua irmã, que é a fé. Olha que coisa bonita. Elas são irmãs e chega até a confundir. Às vezes a gente fala da esperança como se estivesse falando da fé. E às vezes a gente fala da fé
como se a gente estivesse falando da esperança, porque elas são íntimas. De tão íntimas que elas são, de tão estreitamente ligadas que elas são, nós podemos dizer que elas são as duas muletas, os dois suportes que nós podemos colocar debaixo dos nossos braços quando a gente precisar ser sustentado pelo Senhor Deus. Por isso eu quero dizer para você, você pode colocar debaixo de um braço e debaixo do outro braço a esperança e a fé para sustentar a sua vida. Porque se eu e você fizermos isso, eu quero dizer que você e eu não seremos decepcionados. Porque sabendo em quem nós colocamos a nossa fé, sabendo em quem nós colocamos a nossa confiança, nós não seremos decepcionados, porque Deus é fiel. E sendo fiel, Ele só pode fazer para nós, em nós e conosco, aquilo que concretiza o seu amor em nós. Por isso, a nossa esperança é certa. E por isso nós podemos, como diz a Sagrada Escritura, nós podemos nos ufanar. A gente pode contar vantagem. A gente pode celebrar. A gente pode fazer festa com o fato de, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dores, mesmo nas tribulações, nada pode nos separar do amor de Deus manifestado no Cristo Jesus. Nada. Porque se a minha fé está firmada na ressurreição de Cristo, se ela está firmada na encarnação, na paixão, na morte e ressurreição do Senhor Jesus, eu sei que Ele se decidiu por mim. Eu sei que Ele se decidiu pela minha história. E ao se decidir por mim e pela minha história, Ele quer que eu viva a plenitude de filhos de Deus. A plenitude de filhos de Deus. Você não merece nada menos que isso. Eu vou falar para essa câmera aqui exatamente isso. Mas não vou falar para a câmera, vou falar para você. Você não merece nada menos de que um filho de Deus. Você não pode se contentar com nada menos de que um filho de Deus. Você tem necessidade, você tem o direito de uma vida digna, de uma vida feliz, de uma vida boa, mas ainda assim, tudo isso é pequeno, tudo isso é supérfluo diante do profundo amor de Deus que quer chegar até o seu coração. Que quer chegar ao seu coração para transformá-lo no coração de um filho de Deus. E aí, se a gente entende isso, aí sim, essa palavra de que a esperança foi derramada no nosso coração pelo Espírito Santo, se torna algo concreto, sensível, algo encarnado na nossa vida e na nossa história. E aí, como Paulo, nós vamos poder falar assim, eu tenho por mim que os sofrimentos do tempo presente são nada diante da glória de Deus que se espera para manifestar na minha vida. Se eu tiver certeza disso, fruto da minha fé, se eu tiver essa experiência fruto de uma relação pessoal com o Senhor Jesus, o Covid mata, mas ele não pode matar minha alma. O câncer mata, mas ele não pode matar minha alma. A AIDS, ou qualquer outra doença, ou qualquer outra danura pelo qual a gente possa passar, nada disso pode me afastar do amor de Deus, da glória de Deus manifestada no Cristo Jesus. Por isso eu não saí da minha cidade, da minha casa, do convívio dos meus filhos, só para falar para você uma mensagem de otimismo. Não, e essa não é a minha intenção. A minha intenção não é fazer isso. A minha intenção era chegar aqui e testemunhar para vocês a alegria que contém essa palavra. E dizer para vocês que mesmo que o mundo pareça desabar, mesmo que pareça faltarem argumentos para a nossa felicidade, mesmo que pareça existir mais contra do que pró na minha vida, ainda assim, eu posso dizer que eu sou feliz, porque eu sei que a minha esperança não decepciona, porque ela é o próprio Deus. Porque eu sei que
quando eu levanto o meu clamor, quando Deus vê a minha tribulação, quando Deus olha para mim e vê a situação que eu estou passando, eu sei que a minha oração não sobe sem chegar até o coração de Jesus. Você tem rezado? Você tem colocado diante de Jesus essas provas, essas tribulações, essas dores que te atormentam, porque eu sei que deve estar braba a coisa. Não está fácil para ninguém, eu imagino. Mas se eu e você não fizermos da nossa vida uma profissão de esperança também, o que adianta a gente ganhar aqui, mas morrer para a eternidade? De que vale o homem ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a vida eterna? A nossa profissão de esperança, além da nossa profissão de fé, deve nos levar não a um positivismo, a uma alienação otimista, mas a uma certeza de que Deus sustém a nossa vida. De que Deus é providente nas nossas necessidades. De que Deus nos abraça como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso eu posso me ufanar, me regozijar, ou trazendo para um português mais próximo de nós, contar vantagem de que Deus cuida de mim, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não mereça e por isso tenha 1000 motivos para ficar com medo de Deus, como a gente rezava de manhã. Ainda assim, de Deus só vem uma coisa para você e para cada um de nós: é o seu amor. Marcão, mas como é que eu faço para sentir essa esperança? Vamos lá na palavra de Deus de novo? O que a palavra de Deus vai nos pedir? Veja, se a gente quer ter essa esperança, a gente deve ir à fonte para essa esperança. Se eu quiser experimentar que nada pode me separar do amor de Deus, eu preciso ir na fonte que derrama em mim o amor de Deus. A fonte do amor de Deus no meu coração, como diz a Sagrada Escritura, no versículo 5, do capítulo 5 de Romanos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você e se eu quisermos viver essa esperança, a gente vai ter que pedir o socorro, o auxílio da esperança certa e segura, que é o próprio Deus. E como é que Ele faz isso? Derramando em nós abundantemente o seu Espírito Santo, fazendo com que todo o nosso ser fique tomado, fique inundado, fique completamente tomado da sua graça e do seu amor. Vendo a vida de alguns místicos na igreja, muitos deles tratam o Espírito Santo como aquele amor dentro da nossa alma, aquele amor incessante a Deus na nossa alma. Muitos dos místicos da igreja, muitos santos da igreja, tratam o Espírito Santo como esse amor incontido. Se a gente quiser experimentar a esperança que vem do céu, a gente precisa deixar que esse amor incontido incendeie a nossa alma, como a gente cantou no começo. Eu quero convidar você agora, que está em casa e aqui, a desejar esse amor incontido que é o Espírito Santo. Para quê? Para que a sua vida seja um sinal de esperança. Porque aonde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você vive, o seu cotidiano, esse lugar merece ter um sinal, ter uma testemunha da esperança. E vou assim, do fundo do coração, dizer para vocês que não existe ninguém na face da terra mais capacitado para ser sinal de esperança para os homens do que os cristãos. Ninguém.
Me desculpem os irmãos das outras religiões, me desculpem. Mas a nossa fé, ela nos garante que o sepulcro está vazio. E porque o sepulcro está vazio, Jesus está vivo entre nós e conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele não é só Emanuel porque é o Deus que veio morar entre nós, andar entre nós. Mas Ele é o Emanuel porque Ele assumiu o que nós somos, menos o pecado. Se fez pecado no nosso lugar, para que nos assumindo integralmente, nós pudéssemos ser salvos integralmente por Ele. Ressuscitado, vivo, glorificado à direita de Deus, Ele pode derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E quando Ele derrama o Espírito Santo sobre toda a carne, o que Ele faz? Ele inaugura uma humanidade nova. E uma humanidade nova que começa onde? Em você. Não começa só em mim. Começa em você. E se espalha. Como aquela primeira labareda jogada no mato seco, que vai se espalhando e vai tomando conta de todo o pasto, de todo lugar. O Senhor quer fazer isso, quer encher o seu coração com esse amor que é o Espírito Santo, para que cheio você também espalhe esse fogo de amor incontido que é o Espírito Santo e encha tudo quanto é canto de esperança. E eu vou falar para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Você, câmera, você também é chamado a ser portador dessa chama de amor incontido. Porque se você não olhar com os olhos tocados pelo Espírito Santo, o que as pessoas vão ver aqui vai ser só mais uma reprodução. Mas se você se deixar tomar por esse amor incontido, esse seu ministério, essa sua função, esse seu exercício, vai fazer Jesus entrar na casa das pessoas. E às vezes a primeira casa que Ele vai entrar é a sua. É a sua. É na casa deste câmera aqui. Desse que está filmando vocês agora. Na nossa casa. Eu ficava pensando que hoje a Associação do Senhor Jesus e o programa Louvemos o Senhor tem um grande ministério para esse domingo. Ser o lugar que acolhe todas as ovelhas para o bom pastor, derramar o óleo da unção, da cura, para dar a comida que falta, para dar a bebida que sacia a sede. E nós todos que estamos aqui hoje, vamos ser testemunhas de uma nova humanidade que começa a nascer através de quem ouve a palavra de Deus e deixa que o Espírito Santo seja derramado em seu coração. Por isso, Senhor, eu quero pedir que nessa tarde, a esperança de dias melhores não seja puro egoísmo da minha parte, achar que os dias melhores são só para mim, não, são para todos. Mas esses dias melhores só virão, só existirão, se o Senhor construir a humanidade nova a partir do meu coração, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, irmãos, vamos erguer os nossos braços e dizer para o Senhor Jesus: envia o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Faz o Teu Espírito Santo encher o meu coração. Faz o Teu Espírito Santo tocar o meu coração. Faz com que essas palavras ultrapassem qualquer expectativa humana e atinjam o coração daqueles que mais necessitam. É por isso, Senhor, que juntos aqui, câmeras, técnicos, ministros de música, pregação da palavra, todos nós, povo de Deus reunido, com os braços erguidos e com o coração sincero, nós desejamos: Espírito Santo, vinde.
Espírito Santo vinde sobre cada um de nós. E se você quiser ficar em pé na sua casa, se você quiser ficar em pé aqui no auditório, se você quiser erguer os seus braços e dizer: Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre o meu coração e me encha com esta nova esperança que é o seu amor. Eu desejo, Senhor, eu necessito, Senhor, eu preciso, Senhor, e por isso eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, certo de que a tua misericórdia ultrapassa a minha medida e o teu Espírito Santo se derrama sobre todos nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. peça, ergue seus braços, clama, incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Mais uma vez, clama, incendeia. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Nos faz experimentar o teu Espírito Santo de uma maneira nova, Senhor. Nos faz experimentar aqui o fogo abrasador do teu Espírito Santo, Senhor, que nos enche, que faz transbordar em nós a esperança, Senhor. A esperança que é o teu amor em cada um de nós, a esperança que é o teu amor selado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, e bendigo o teu nome, o Senhor que é santo, santo, todo-poderoso. Por isso nós cantamos mais uma vez, Senhor. Incendeia a nossa alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, Senhor. Cante de novo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia. Bendito seja o Senhor que incendeia a nossa alma com a sua graça e seu poder, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Incendeia a minha alma, Senhor. Eu convido você a aplaudir Jesus por tudo que Ele está realizando no nosso meio. Pode ser mais forte.